Xuxa, cada dia mais perto de Deus. Ela vai numa igreja em Xerém, mas eu penso assim, que ainda falta muitas coisas a serem quebradas para ela realmente viver o milagre. Na hora que fala, eu preciso de um milagre, aí vamos olhar para ela. Transforma minha vida, Deus, nessa hora. Foi lindo, muito bonito. Nós vamos ser ministrados nessa noite sobre o envio. O envio. Quem tem sido enviado, para quem tem sido enviado? Você é enviado para quê? Dentro da sua casa, você é enviado para quê? Onde você estuda, onde você trabalha, onde você convive. Você, quando pensa nessa palavra no mundo espiritual, no envio, eu sou enviado, você pensa o quê? Vamos estudar um pouquinho? Mateus 28, no versículo 19 e 20, diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Agora eu vou te convidar a você voltar lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no versículo 28. Bem fácil. Só voltar a Bíblia toda, até o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, diz assim, 27, vou começar. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou, parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher, e os ordenou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Amém. Senhor, mais uma vez estou na sua presença, e que o Senhor possa usar a sua palavra, direcionar através da minha vida, em nome de Jesus. Nós vamos ser ministrados nessa noite sobre a palavra envio e como que nos podemos habilitar para vivermos uma unção multiplicadora, uma unção que faz com que todas as áreas da nossa vida sejam atingidas. Se você perceber, aqui nesses 3 versículos que eu li, esses 3 versículos que eu li, falam sobre multiplicação. Por quê? As pastoras falou sobre os 2 primeiros, foi para nós irmos por todos os lugares, por todo o mundo, e pregar, anunciar a salvação. E o outro, sim, só aqueles que está dizendo ali, para nós, homem e mulher, conceber e gerar filhos. Mas eu estou te dizendo hoje sobre o poder que Deus derramou ao homem de se multiplicar. O homem pode se multiplicar não somente gerando filhos de sangue, mas como também gerando filhos da fé. Que alegria seria para mim e para você se nós hoje pegássemos e anunciássemos, falássemos aquilo que Deus já fez na nossa vida, para o nosso amigo, para o nosso parente, para o nosso familiar mais próximo, que é aquele que nós convivemos todos os dias, e explicasse para ele que Deus tem feito diferença na nossa vida, que Deus tem nos proporcionado a ter uma paz, mesmo que a situação é de falta de paz, que Deus tem nos feito enxergar que haverá suprimento, mesmo quando o celeiro está vazio, que Deus dará a vitória, mesmo quando parece que todas as portas estão fechadas. E eles, por si próprios, ou pela uma mente racional, por uma mente humana,
também compreendesse que realmente existisse Deus. Esse Deus poderoso que criou eu, criou você, me fez e fez você a imagem e semelhança dele. Ele escolheu os seus traços, pode ter certeza, são semelhantes aos traços de Deus. Porque Ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele te escolheu sobre a terra no meio de tantos daqueles que tapam os ouvidos, fecham a mente, trancafiam o coração para não ouvir a sua voz. Ele encontrou em nós uma brecha. Para quê? Para nos tirar do pecado. Quando Ele nos tira do pecado, Ele nos faz ser nova criatura. Nova criatura capaz de multiplicar sobre essa terra. Jesus nos trouxe o resgate. O resgate que traz um início para as nossas vidas. Um início apostólico. Eu vou começar a usar muito essa palavra dita apostólica. Porque nós estamos vivendo numa era apostólica. Como Ele trouxe essa unção, esse resgate? Pensa, quando Jesus ainda estava sobre a terra, antes dele subir aos céus, ele tinha quantos? Quem era a igreja de Jesus? A igreja de Jesus era o quê? Os 12 discípulos. Nós vemos isso ali na palavra, que ele ceou com os 12. Ele ceou com os 12. Mas, quando ele subiu aos céus, lá na frente, na palavra dele, lá em Lucas 10, ele ali enviou 70. De 2 em 2. Por quê? Para que cada 2 fosse guiado, direcionado a um canto do mundo para anunciar a salvação. Pastor, o que isso tem a ver com multiplicação? Multiplicação de vida. Como eu iniciei, você não quer ganhar sua família para Jesus? Você não quer fazer a diferença? Quando Ele enviou aqueles 2 e 2, que deu um total de 70, ali houve realmente o mover e o poder da ressurreição completa sobre a vida. Ali Ele mostrou que Ele subiu aos céus, mas o Espírito Santo realmente ficou sobre a terra. Já não ouvia mais, já não podia tocar nele mais, já não podia correr e segurar na barra da saia do manto dele, não poderiam mais tocar nos pés dele, não podia mais ver as feridas que ficaram nas mãos dele, mas o sentiam através do Espírito Santo. E a mesma coisa eu te digo hoje. Você não pode vê-lo, você não pode tocá-lo, mas você pode sentir. E o nosso sentimento, quando nós nos derramamos, quando nós nos liberamos a sentir a presença de Deus, parece realmente que nós estamos tocando. Às vezes, eu pareço até uma doidinha, louvando. Às vezes eu acho que tem gente que pensa. Quem não está no Espírito pensa. Pastor, amando. E às vezes eu fico assim. E às vezes, mas sabe, Ele está bem na minha frente. Ele está ali colhendo meu louvor. Ele está ali querendo me tocar, dizendo assim: filha, se encoraja, porque eu vou te dar vitória. Querida, ora, porque tem pessoas aqui precisando da oração. Cante, não cante esse tá, mas não, cante aquele outro, porque aquele outro vai tocar a profundeza daquela alma que está sofrendo. Você pode sentir, você pode também até querer tocar. Você pode querer tocar. E se você estiver bem no Espírito, você sente a sua mão tocando. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que ficou para consolar os corações dos aflitos, o Espírito Santo que ficou para nos dar a certeza que existe um Deus supremo, Ele está dentro de mim, dentro de você. E como que veio o resgate de Jesus no meio de tudo isso? Ele veio para nos transformar em nova criatura. Em Atos 6, 7 diz assim: a palavra de Deus continuava a se espalhar. Mesmo quando Ele morreu, eu penso que os traidores, os hipócritas, os fariseus, aqueles que ficaram lutando lá, o homem lá perguntaram:
cristãos vão fazer. E agora que morreu. Só que eles não imaginavam que a história de Jesus exigia qualquer entendimento, deixava qualquer ser humano maluco, sem compreender. No quarto dia ele ressuscitou para te dar vida, meu irmão. Ele ressuscitou para tirar você do pecado. Ele ressuscitou para tirar de você a vontade de ser pecador, a vontade de ser aquele que carrega a destruição sobre a tua vida, aquele que traz para si mágoa, desespero e dor. Continuando Atos 6,7, que falou assim: em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Olha a derrota do inimigo de Jesus aí. Eles acharam que morreu, acabou, e muitos hoje, trazendo para hoje, acham que a sua prova que você está passando, acham que o problema que você está enfrentando vai fazer você matar Jesus da sua vida, vai fazer você aniquilar Jesus. A prova está grande, ela não está enxergando a vitória, não está vendo saída. Tanto dia de jejum, tanto dia disso, tanto dia daquilo, e nada está acontecendo. Eu baixo nessa palavra maldita do inferno, porque tudo está acontecendo. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando a nosso favor. Chegará um dia que você vai ver a sua vitória à frente dos seus olhos, e você vai ter que confessar: muitas vezes eu duvidei, muitas vezes até eu perdi a força, a esperança, mas maior é realmente o Deus que habita em mim. Ele não olhou para a minha fraqueza, Ele não olhou para a minha condição humana, Ele não olhou para o meu cansaço, Ele olhou para aquilo que estava dentro do meu coração, lá no fundo da minha alma. Eu queria vencer. Ou seja, querido, nós somos um povo marcado para viver a vitória. Nós somos um povo marcado para viver a multiplicação. Eu não sei como tem andado os seus dias, mas quando eu olho para Atos 6,7, ele diz assim: a palavra de Deus continuava a se espalhar. O que nos traz hoje? Nós não podemos parar de falar das bênçãos que Deus tem feito. Mas, pastora, que bênção! Eu estou quase passando dias de loucura. A minha panela, o meu fardo já está no fim. O meu celeiro está vazio. A minha conta bancária está 0,00. Eu não tenho mais para onde recorrer. Talvez hoje você esteja falando tudo isso, mas amanhã não é só um dia de vitória sobre a tua vida. O seu celular toca, o seu emprego surge, a provisão divina aparece, porque Deus é Deus fiel sobre a nossa vida. Espalhe a verdade. Escolha um momento, uma hora do dia, se derrame no altar. O que é se derramar no altar, pastor? É você dobrar os teus joelhos, chorar na presença de Deus, orar, se entregar. Para de ficar olhando sobre as suas limitações. Tem gente que fala: eu não vou vencer o meu pecado. Deus não está olhando o teu pecado, Ele está olhando o desejo do teu coração. E se o seu sonho for o sonho dele, Ele abre portas que você nem imagina, Ele te coloca em lugar que você nem pensa em chegar, porque Ele é aquele que nos dá vitória. Somos portadores dessa bênção. E nessa noite, querido, eu creio que essa bênção multiplicadora será liberada sobre a nossa vida. Deus vai multiplicar. Sabe o que? Declara-se comigo: o meu dinheiro. Vamos falar juntos? Eu escrevi bem grande aqui. Eu vou fazer você profetizar. E quando você estiver vendo a sua carteira 0,0, o Senhor vai falar: Pai, o Senhor prometeu multiplicar. Qual é o valor que está na sua carteira hoje? R$1? 0,0? Pastor, quanto vai multiplicar o 0,0? É o grande de Deus. Quando chegamos no zero,